querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, as últimas do São Paulo para o jogo contra o Ferroviária hoje à noite. Patrocínio no São Paulo. Um esquenta já para São Paulo e Palmeiras. Novidades sobre Lucas, David e muito mais. Então vamos embora pro vídeo. Já tô aqui na porta do CT, já tá rolando um treinamento aqui, o último antes da viagem hoje para Araraquara, para esse jogo contra a Ferroviária. E aí o São Paulo em busca da primeira vitória, teve um empate, você fez um barulho, um som, né? Eu vou falar xoxo contra o Ituano, que desagradou os 45 mil torcedores que foram ao Morumbi no final de semana, tomaram muita chuva. Por isso, o time vai buscar esta vitória primeira no campeonato contra a equipe de Araraquara, que venceu fora de casa na estreia. O problema é que depois desse jogo, São Paulo encara na sequência Palmeiras fora, Portuguesa no Morumbi e Corinthians no Morumbi. 3 jogos contra times da capital, 2 clássicos gigantes aí, tem a Portuguesa que está voltando também, então a sequência não é fácil para o São Paulo. Bem, a questão é, o Rogério, além de poder revezar o time, já falou em revezamento de goleiros, na lateral direita de repente começa o Igor Vinícius, está definindo tudo agora. A questão é o revezamento de estrangeiros, Mari. O Alan Franco já está no bid, participou do jogo treino de ontem contra a base, participou do jogo treino da semana passada e pode ir para o banco. Ele não joga desde outubro, é muito tempo sem jogar. E perdeu a primeira parte da pré-temporada, não tinha sido contratado. Acontece que para o Alan Franco entrar, seja no banco ou como titular, um estrangeiro tem que sair. Aliás, o Gabriel Neves, que já foi cortado do jogo também, número 1, é outro que está louco para entrar. Então 2 estrangeiros teriam que sair. Domingo contra o Ituano, 3 estrangeiros foram titulares, a dupla de zaga Ferrarese e Arboleda, e também o Caleri. Ninguém imagina que o Caleri seja cortado, a não ser que o Rogério queira poupá-lo para o clássico contra o Palmeiras. Aí Galopo e Orejuela, que estavam no banco, o Galopo até entrou no decorrer da partida. Se o Gabriel Neves e o Alan Franco forem relacionados, a tendência é que esses 2 sejam cortados. E isso que a gente não está nem falando do Seba Mendes, que ainda não está regularizado, e assim que estiver, como esse aí, embora não tenha feito a pré-temporada completa, mas estava com a seleção do Equador na Copa do Mundo, então está em ritmo de jogo, assim que ele estiver regularizado já estará pronto para jogar. E aí a dor de cabeça do Rogério com estrangeiros vai aumentar ainda mais. Serão 8 para 5 vagas em cada jogo, 3 terão que ficar de fora. Vamos ver como o Rogério vai trabalhar essa questão já para o jogo em Araraquara. O São Paulo que está para anunciar o David, está tudo certo, 1 ano de empréstimo, ele vinha fazendo pré-temporada no Inter, assim que for anunciado já pode estrear imediatamente, não creio para amanhã, mas creio que contra o Palmeiras domingo já fique à disposição. E o Rogério quer ainda um lateral esquerdo e quer um atacante para ser reserva do Caleri, quer pelo menos mais 2 reforços neste elenco para a temporada. O 13º jogador que está de saída do São Paulo em relação à temporada passada é Valci, o zagueiro que renovou contrato, não joga há 3 anos, está sendo emprestado para o Juventude por 1 temporada. É isso, Quero falar sobre o São Paulo e a busca por patrocínios. O tricolor tem 3 espaços no uniforme desocupados. Isso é a grana que deixa de entrar. Tem um ponto importante. São Paulo estabeleceu alguns valores maiores para 2023 na comparação com os anos anteriores, por entender que a sua camisa está valendo cada vez mais, e isso traz mais dificuldades para o marketing na busca por patrocínios. De qualquer forma, já há uma boa notícia em relação a esse assunto. São Paulo conseguiu nos últimos dias renovar o contrato com a ABC da Construção com um reajuste de 36%. A ideia do presidente Júlio Casares é que todas as propriedades no uniforme passem a ter um reajuste para que o São Paulo aumente as receitas com publicidade na camisa. Bora falar sobre o Lucas. Agora, no Sport Center, nesta quinta-feira tem o complemento da segunda rodada do Paulistão e os 2 gigantes buscam a primeira vitória no torneio. Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo. Mas já nesta quinta-feira, por coincidência, ambos estarão próximos, a exatos 89 quilômetros de distância. O São Paulo em Araraquara pega a Ferroviária e o Palmeiras em Ribeirão Preto enfrenta o Botafogo. Quer mais coincidências? Enquanto tricolores e alviverdes tropeçaram em casa diante de Ituano e São Bento em empates sem gols, os adversários desta quinta venceram como visitantes na primeira rodada. Palmeiras e São Paulo foram os únicos grandes que mantiveram suas comissões técnicas. E de quebra, decidiram os 2 últimos estaduais. Em 21 deu São Paulo. Em 22 Palmeiras. E tem mais. Existe algo em comum neste início de temporada entre Rogério Ceni
e Abel Ferreira. Os dois técnicos não estão satisfeitos ainda com o elenco que tem em mãos para 2023. Claro que temos que correr atrás de reforço. Assim, vocês têm que entender que o Palmeiras é um clube responsável, tem objetivos financeiros e objetivos desportivos. Os objetivos financeiros estão a ser cumpridos, ou praticamente cumpridos. E agora temos que cumprir também os objetivos desportivos. Portanto, claro que procuramos um jogador de qualidade e não é, paga-se a qualidade. Não é? Deram 20 milhões para levar o Danilo, a qualidade paga-se. Ainda faltam algumas peças para a gente, sem dúvida nenhuma. Nós temos a carência na lateral esquerda, que todos vocês sabem, com a saída do Reinaldo, nós não conseguimos encontrar uma peça de reposição. Ainda o substituto do Caleri na frente é uma peça que nós procuramos. E no mínimo mais um jogador de velocidade, literalmente, fosse velocidade pelos lados. Com mais 3 peças, talvez, nós consigamos fazer um time mais equilibrado e que possa competir muito próximo dos melhores que tem no Brasil. O problema do atacante rápido foi resolvido com a chegada de David, do Inter. A expectativa é pelas estreias de Alan Franco e Mendes nas próximas rodadas. Este elenco, independentemente de refinamento técnico e tal, mas por característica, é um elenco mais adequado para jogar o jogo que você pretende do que o do ano passado? Eu gostava muito do ano passado. Eu queria ter o elenco do ano passado com mais 2 ou 3 peças de velocidade desse ano. O Patrick tinha 1 ano de contrato com o São Paulo. Tinha um salário X, ok? Uhum. O Atlético Mineiro veio e ofereceu 3 anos de contrato, ganhando um X,5. Ok? O jogador ficou louco de vontade de ir para o Atlético. Claro. Comigo, o Patrick, 0 de problema. Eu falei, a direção perguntou para mim, você tem algum problema em trabalhar com o Patrick? Eu falei, 0. Eu sei como é o futebol, não estou aqui há pouco tempo, então eu gostaria de contar com o Patrick. O clube até se esforçou e fez uma proposta, acho que de 1 ano a mais para o Patrick ficar. Só que os valores eram distintos, eram diferentes. Ele estava ainda bem de trabalhar com um treinador que ele já trabalhou, conhece no Internacional. Se você me perguntar, você gostaria de contar com o Patrick? Gostaria que o Patrick estivesse lá. Não foi possível. O São Paulo tinha uma dívida com o Inter da contratação do Patrick. O Patrick foi uma decisão única e exclusiva dele, 0 problema entre eu e ele. Se ele estivesse, estaria treinando, estaria trabalhando comigo, mas o Atlético Mineiro ofereceu um contrato 40% mais alto do que ele ganhava no São Paulo e o triplo de tempo. O Patrick já está treinando lá no Galo, falta ser anunciado oficialmente, né? Mas o Rogério, o Pascoalzinho, tira ali, fala, tá tudo certo entre a gente, inclusive eu queria o jogador. Não, legal. E o Patrick seria titular de São Paulo. Também acho. Claro. Não sei se ele será titular no Atlético Mineiro, pelo formato de jogo do treinador. Que gosta de 2 atacantes, um atacante de aproximação e um centroavante. Aí ele tem Paulinho e Hulk. Não sei se ele vai trabalhar como um terceiro volante no meio campo. E a gente fica esperando para ver essa confirmação. Vai ter o Edenilson também, que ele trabalhou. Já trabalhou com o lá do Inter, né? Não, e pediu a contratação, pagando 50%, 40% a mais. Então, eu acho que na cabeça do treinador ele vai ter muitas oportunidades. Titular. Agora, ele botou a panelinha dele ali, né? O Fux já trabalhou com ele, Edenilson, Patrick. Aí o Patrick e o Ceni falou que queria contar. Eu acho que o São Paulo deveria ter ficado com o Patrick, né? O São Paulo dispensou 12 jogadores e fez uma economia de 45 milhões no ano. Que é uma economia espetacular para um time que está passando por uma grande reformulação. Mas a torcida do São Paulo já está enjoada com o time no primeiro jogo. Já deu bode. Já viu bode na sala? Bode na sala? O bode na sala é a pior coisa que pode te acontecer. Se entrar um bode na sua sala, é a pior coisa que pode te acontecer. Porque ele vai fazer uma sujeira danada, ele vai comer a televisão, ele vai quebrar a televisão, ele vai comer o sofá. Então já deu bode. Já deu bode na sala do São Paulo com esse primeiro jogo. É o famoso deu ruim. Já deu bode na sala. O que o São Paulo tem que fazer? O Rogério Ceni, com a capacidade dele, eu acho que o Rogério é um cara capaz. Com a capacidade dele, organizar o time do São Paulo e fazer o time jogar. É isso que eu espero. Esse time desse ano é pior que o time do ano passado. Para mim é. Esse time é pior que o time do ano passado. Eu também acho que ficou pior. Mas o Rogério tem que fazer esse time jogar. Não dá para começar o ano com vaia da torcida, com 0 de jogo. Mas também era 15 minutos, né? Mas não dá, não tem condição. Não dá. 45, a torcida do São Paulo vai todo jogo, 45, 60 mil, 50 mil. Todo jogo que o São Paulo jogar, vai ter 45, 50 mil torcedores. Todo jogo. Porque a torcida do São Paulo é apaixonada. E o próximo jogo é um time alternativo, então também não... Já não é o time titular. Não é para se esperar tanto, quando você começa a falar em time alternativo, você vê o Fluminense. Quando virar para já tem jogo contra quem? Contra o Palmeiras. Exatamente. Entendeu?
Então, a gente tem que entender essas coisas. Eu encontrei o Rogério, né? No dia que ele veio gravar, né? E eu tenho muito prazer de encontrar o Rogério Ceni. Muita alegria mesmo, porque é um cara que eu tenho muito respeito, muita consideração. Eu encontrei o Rogério no dia que ele chegou no São Paulo Futebol Clube, e o Rogério Aquiles, que era o assessor de imprensa do São Paulo, me apresentou o Rogério o dia que ele chegou. Então, eu tenho muito prazer de conversar com o Rogério. E eu disse isso a ele, falei, Rogério, você precisa fazer esse time jogar. Eu passo nervoso todo jogo. Você precisa fazer esse time jogar. Ele falou, Pascoal, esse time vai jogar. Eu preciso de ainda algumas peças. Eu preciso de pelo menos mais 2 jogadores para ter um conjunto melhor e as coisas funcionarem. Então eu acho que o São Paulo vai melhorar ainda o seu time. Acredito. Mas esse time do São Paulo tem que começar a jogar. Senão a torcida não vai aguentar. Com peça ou sem peça que ele precisa agora. Eu acho o David uma boa contratação para o São Paulo. Tecnicamente falando. Eu não acho um pereba. E acho que ele pode ser útil mesmo num elenco mais curto, em que os jogadores de ataque têm características distintas. Então, acho que ele pode ser aproveitado, sim, a despeito dessa guerra de bastidor sobre a chegada dele ou não. Eu vou contra meio a corrente. Eu aprovo tecnicamente a contratação do David, para deixar claro antes dele chegar. Porque depois pode acontecer, o cara pode ir bem, pode ir mal, mas eu não acho um absurdo. Só um capricho do treinador. Eu acho que, de fato, ele pode ajudar na temporada. O Lucas, hein? O Lucas está terminando o contrato dele com o Tottenham, né? O Tottenham já há muito tempo já vem sinalizando que não vai renovar, que não vai exercer aquela possibilidade de uma renovação automática de mais uma temporada. O Everton da Inglaterra fez uma consulta, né? Quis buscar informações ali a respeito do Lucas, essa questão toda livre no mercado, até mesmo uma janela que continua aberta na Europa, ainda tem mais alguns dias, né? Pouco menos de uma semana ou pouco mais de uma semana, vamos dizer assim, né? São 13 dias para fechar a janela na Europa, então as consultas começam a acontecer, mas o Lucas vai ficar livre no mercado. Então o mercado inglês, né? Não só o mercado inglês, mas também todo o mercado da Europa começa a se movimentar e já tem o Lucas Moura ali no radar. Foi uma consulta, foi uma busca de informações do Everton e aí que vai decidir ou não se vai avançar nessa conversa, claro, esperando o jogador ficar livre agora no final dessa temporada. Pelo que eu pude apurar, não foi assim uma consulta para ele ir agora para o Everton, né? Seria que pagar uma compensação financeira ao Tottenham, então por isso o Everton quis buscar ali para saber qual é a real situação do Lucas Moura nesse momento. Isso é um indício muito forte, né? Um indicativo muito forte de que o Lucas vai ter muito, mas muito mercado na Europa, o que dificultaria, e o que a gente pode já imaginar, que isso aconteceria, uma volta ao Brasil ela fica menor, ela fica cada vez menor. Apesar do São Paulo ter colocado assim muito claro, o presidente Júlio Casares, inclusive em entrevista aqui ao canal, falou sobre esse assunto, né? Aliás, separamos um trechinho aqui do Júlio Casares falando da possibilidade do Lucas Moura voltar, colocando, claro, a condição dele retornar ao Brasil. Se liga. Tem um tal de Lucas aí, que tem uma história aqui, que tá todo mundo querendo saber, porque o Tottenham não vai renovar, né? Poderia renovar. O telefone teu não para de gente perguntando, e o Lucas, e o Lucas, e o Lucas? O Lucas vem pro São Paulo ou não? Olha, eu posso dizer a você, que é uma grande audiência, os torcedores, nós temos que ser muito verdadeiro. O Lucas, eu tenho uma relação pessoal com ele. Ele, quando esteve no Brasil, ele, a esposa, os filhos almoçaram no São Paulo, um almoço de amigos. Assistiu jogos no São Paulo, depois visitou o vestiário. O Lucas, a gente tem uma relação desde o tempo que ele estava na base, que ganhou uma copinha, e depois ele subiu profissional e foi tudo que aconteceu. Eu me lembro do Lucas quando na Olimpíada que ele jogou a seleção, na Olimpíada 2012, em Londres, em Londres, e eu estava no veículo de televisão e ele estava lá e teve o lançamento, né, da competição, e ele sentou num jantar e falou assim, aqui primeira vez naquela época que eu vou fazer uma colocação num ambiente de lançamento de um produto, e ele foi muito bem. Então o Lucas, ele tem, além da vinculação pelo São Paulo, ele tem a classe como talento, como um grande jogador, ele tem história dentro do São Paulo, e hoje é uma pessoa muito rodada. Agora, é claro, o que nós temos que fazer? Se acontecer a possibilidade, vamos nos empenhar, mas nós temos que esperar o atleta. Primeiro, se ele e a família quiserem vir para o Brasil, isso é uma decisão muito pessoal, o São Paulo, não tem dúvida que será o primeiro clube a sentar e conversar, dentro de uma responsabilidade que a gente pode acolher. O São Paulo já deu exemplo de trazer jogadores importantes e depois não poder dar uma continuidade e um equilíbrio financeiro. Agora, não tenho dúvida que o Lucas, pela relação que nós temos, eu no Natal eu conversei com ele, desejando um bom Natal, e disse a ele, olha, eu estou com a caneta pronta. Eu estou com tudo pronto, desde que você e a sua família queiram voltar ao Brasil. Ele disse, presidente,
Se voltar ao Brasil, é claro que o São Paulo será meu primeiro endereço para conversar. E aí podemos evoluir. Então, diante disso, aí a gente teve até depois um desdobramento do Rogério Ceni falando que não tinha que iludir a torcida, que seria muito difícil. E fato é que nesse momento o Lucas não vai decidir nada sobre o seu futuro. O que vai acontecer nos próximos meses, né? O Lucas, ele tem sondagens da Europa, tem essas sondagens do futebol inglês, tem sondagens também de clubes árabes e da MLS, além do Brasil. Lucas, nesse momento, não descarta nada. Não existe nenhuma situação em que o Lucas fala, olha, isso aqui vamos descartar, isso aqui eu não quero. O Lucas vai ouvir e vai ver todas as propostas e sondagens que vão chegando. Então o Lucas vai fazer uma espécie assim, junto com o seu staff, com sua família, eles vão olhar todas essas possibilidades e aí vão, com muita calma, com muita tranquilidade, escolher o melhor destino para 2023. Paulo, né, e para ao o que início parece, Rogério Ceni precisou de pouco tempo para arranjar sua primeira confusão com um atleta do elenco no São Paulo em 2023. Ao longo de 2022 foram vários os problemas, o que justifica a saída de 12 jogadores. É óbvio que dos 12 atletas nem todos tinham problema com o Rogério, mas pelo menos 8 deixaram o clube porque em algum momento tiveram algum entrevero com o treinador. O que aconteceu em 2023? Nessa terça-feira, o Gabriel Neves, volante que havia sido comprado no fim do ano, $1.700.000, postou nas suas redes sociais o que parece um recado, uma indireta, e muita gente entendeu que foi para o Rogério Ceni. Antes de contar sobre a mensagem, só explicar um contexto. Gabriel Neves ficou de fora da estreia do São Paulo contra o Ituano no último domingo, 0-0 no Morumbi. São Paulo tem 8 estrangeiros. Na oportunidade não contava nem com Alan Franco, nem com Mendes. Ou seja, seriam 6 atletas para 5 vagas, alguém teria de ser cortado. Justamente o Gabriel Neves foi quem foi cortado, embora o Orejuela, que tenha sido relacionado, não saiu do banco de reservas. Pois bem, na sua conta do Instagram, o Gabriel Neves mandou a seguinte mensagem, abre aspas, e eu escreveria, mas é melhor guardar para mim ou para os meus. Postagem que foi acompanhada de 4 fotos, em uma delas, o volante mostra o dedo do meio. Resta saber para quem. Detalhe importante, mensagem curtida por vários atletas do São Paulo e respondida, inclusive, pelo Caleri, um dos principais amigos do Gabriel Neves no elenco do Tricolor. Queria saber a sua opinião. Você acha que foi um recado para o Rogério Ceni? Potencial para mais uma confusão no Morumbi? Estou curioso para saber sua opinião, use o espaço para comentários. Esqueci de 2 informações importantes sobre o São Paulo, a primeira delas envolvendo a Arboleda. Apesar de ter estourado o limite de estrangeiros, o Tricolor ainda não deu entrada no pedido de naturalização do zagueiro equatoriano. A segunda informação é de que o São Paulo está emprestando o zagueiro Valse, que se recupera de 2 cirurgias no joelho, para o Juventude, empréstimo até o fim da temporada. E aí, pessoal, hoje é São Paulo e Ferroviária em São Paulo às 7h30 da noite. Jogo encardido mesmo, também são as próximas rodadas de São Paulo, né? Ferroviária, Palmeiras, Portuguesa e Corinthians. Então, muitas emoções, esperemos não passar muita raiva nesse processo. A escalação do São Paulo, provável, deve ser Felipe Alves, Igor Vinícius, Ferrarese, Alan Franco estreando e o Wellington. E aí, no lugar do Wellington, talvez o Lisieiro. No meio campo, Luan, Jackson Mendes e Galopo. No ataque, Luciano, Marcos Paulo e Caleri. Então você vê que tem estreia de Jackson e de Alan Franco. Um retorno também de Luan. Podendo ver o Galopo, assim, provável, né? Porque o Rogério Ceni é difícil acertar a escalação. Acertar a escalação do Rogério Ceni é como acertar na Mega Sena, né? Mas é o que tem sendo dito aí. Seria interessante para ver esses jogadores, Alan Franco, o Mendes, até o próprio Lisieiro vai na lateral esquerda, a volta do Juan, que parece que está em forma, e o Marcos Paulo começando desde o início. Lembrando também que se o São Paulo conseguir finalizar a negociação do David, o David talvez até possa pintar, não começando, mas durante a partida. Até também para poder poupar o Caleri para o jogo de domingo contra o Palmeiras no Allianz. Então é isso. Hoje tem São Paulo, esperamos aí que ocorra uma melhora. E antes desse jogo, sábado vai dar muito o que falar, né? Porque vai ter esse bola da vez aí com o Rogério Ceni. Acredito aí que muita coisa vai ser dita com um pouco mais calma e diferente do que uma entrevista coletiva após jogo. Até porque também é outra expectativa de todo e qualquer jogo de São Paulo, é a entrevista do Rogério pós-jogo. Nós veremos aí jogo difícil, lembrando que a Ferroviária também é um SAF, né? O grupo SAF foi comprado pelo grupo do Berlusconi e é um time enjoado que venceu na primeira rodada, então vai ficar de olho. E na falando de São Paulo,
falar uma colocação que muita gente e muito inscrito no canal tem colocado. Eu coloco o vídeo de Nicola porque ele fala muito de mercado da bola, mas gosta de pegar no pé do Rogério Ceni, né? Tenta sempre botar uma crise no relacionamento do Rogério Ceni e jogadores. Agora o bola da vez é o Gabriel Neves. Ele mesmo respondeu que entende a situação, tem um número grande de estrangeiros e no início dessa temporada vai rodar, mas acredito que ele seja um dos 5 fixos sempre, né? Quem pra mim corre mais rico é o Galopo, né? Porque eu não entendo o que acontece com o Galopo, né? Só pode contratar um cara por uma bagatela, por um caminhão de dinheiro e ele não joga, né? Esperamos que esse ano aí ele consiga atuar mais. Ainda falando de São Paulo, patrocínio, lógico, teve uma temporada 22 ali que chegou a 2 finais e o Casares pedir mais é natural. E eu acho que aos pouquinhos vai conseguindo os patrocínios necessários, ainda mais se a equipe for avançando nas competições em que participa, né? Lógico, óbvio, né? Ainda falando de São Paulo, para finalizar, Lucas, né? O Everton mostrou interesse, quer dizer, como eu tenho dito, tem mercado na Europa, vai ser difícil. Se for para o de São Paulo, é porque é um desejo muito grande do jogador. Tá na cara que o Rogério gostaria dele, tá na cara que o Casares gostaria dele, e tá na cara que os 20 milhões de torcedores, ou pelo menos a sua maioria, gostaria dele, né? Até porque é melhor vir com 30 do que com 35, né? Mas até junho, lá até meados do ano, tem muita coisa para rolar. Mas ele deve ter se animado, ou que parece se animou com a proposta do Everton, até porque ele já mora na Inglaterra, então não teria que fazer uma grande, né, movimentação, né? Vai de um lugar para o outro, aí é tudo pertinho. Mas vamos acompanhar, vamos continuar acompanhando esse caso Lucas, que é a grande esperança para o meio do ano para o São Paulo Futebol Clube. Então é isso, pessoal, hoje tem São Paulo, provável escalação tá aí. Não acho ruim, não. No papel, nunca acho ruim. Acho que sempre são bons nomes. O negócio é em campo que a gente espera que 2022 saia dessa equipe e 2023 seja totalmente diferente. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, para dar aquela moral pro canal, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quinta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.